abordando a temática da fome. A ONU publicou um dossiê a respeito da situação da fome no Brasil e alertou que os programas desenvolvidos do país têm lidando com sintomas de pobreza e não com suas causas. O dossiê admite também os avanços excelentes obtidos pelo Brasil desde 2002 no combate à fome e à pobreza no estado, mas indicou que os desafios ainda são grandes. Usando os dados do governo, a ONU destaca avanços em índices sociais no Brasil, mas a situação do país seria ainda pior do que em outros países sul-americanos. Outra constatação é de que indígenas e negros são desproporcionalmente afetados e as disparidades sociais ainda são bem relevantes. A ONU ainda alerta que parte importante dos programas sociais do Brasil destinados às classes mais pobres é financiada exatamente por essa parcela da população, por meio de um sistema tributário desigual. Portanto, uma reforma tributária terá de ocorrer para garantir um sistema mais justo. O relator especial das Nações Unidas contra a Fome, Olivier de Schuster, indica que enquanto a camada mais pobre da população paga o equivalente a 46% de sua renda em impostos indiretos, a camada mais rica destina apenas 16%. Vamos agora conversar diretamente com Olivier, para saber um pouco mais a respeito desse dossiê e das projeções da ONU para a erradicação da fome no Brasil. Bom dia, Olivier. A respeito da situação da fome, quais são as principais medidas para a erradicação da mesma em nosso país? Bom dia. Acreditamos que o próximo presidente brasileiro terá de criar uma nova estratégia de combate à fome, acelerar a reforma agrária e a demarcação de terras indígenas, promover uma reforma tributária, ampliar programas de ajuda alimentar, garantir que projetos do PAC tenham impacto social e até usar parte dos lucros do pré-sal para eliminar a fome no país. O Brasil alcançou algum avanço no combate à desnutrição infantil? A malnutrição infantil foi reduzida em 73% entre 2002 e 2008 e a morte de crianças em 45%. Mas o problema mais grave é a forma pela qual o programa é financiado, e é por isso que sugerimos que parte do fundo social criado a partir dos lucros do pré-sal sejam utilizados para combater a fome. Sabemos que um dos principais desafios no Brasil é a desigualdade generalizada de acesso à terra. Quais são as sugestões da ONU para solucionar este problema? Com certeza, a concentração de terras no Brasil é muito desigual e tem aumentado com o passar dos anos. Somente no estado de São Paulo temos visto um aumento na concentração de 6,1% em 10 anos. Os critérios de desapropriação de terras no Brasil estão ultrapassados e sugerimos que o governo reveja os obstáculos para acelerar a redistribuição de terras. Ao lutar por mais mercado no exterior, o Brasil não deve abandonar a agricultura familiar, mas sim disponibilizar mais recursos para pequenos agricultores. A ONU alerta que o monitoramento da expansão do etanol seja aumentado no Brasil. Fale um pouco mais para nós dos riscos dessa expansão. Apesar dos esforços do governo, ainda há evidências de que os trabalhadores do setor de cana recebem salários baixos e que suas condições de trabalho não são boas. Também não é possível garantir que a expansão da cana não afeta a capacidade de plantar da população. Sendo assim, apelamos para que o Brasil incremente o monitoramento do impacto social e ambiental da expansão do etanol, evitando mais dificuldades em termos de acesso à terra e uma desigualdade social ainda mais profunda. Nossa proposta é a formação de uma equipe formada por inspetores do Ministério do Trabalho, Meio Ambiente, Polícia Federal e Ministério Público que atue nesse monitoramento. O Brasil deve liderar os esforços para a definição de padrões internacionais de produção de etanol, mas deve garantir que pequenos produtores possam se beneficiar e que a pobreza no campo não aumente. Olivier, qual você acha que pode ser o tiro de misericórdia para a erradicação da fome no Brasil? A erradicação da fome só será atingida por meio de amplas reformas estruturais de distribuição de renda e de terra no país. Muito obrigada, Olivier, e tenha um bom dia. Sem usar o teto do governo Lula, o combate à fome no país começou a ser posto em prática através do comitê. Sem escapar de críticas, o programa ainda está sendo estruturado sob o comando do ministro da Segurança Alimentar e combate à fome, com regras de ambos assim. Enquanto isso, os caminhos da falta de alimento para aquelas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza são delineados por sofrimento e exclusão. Em uma visita ao Vale do Jequitinhonha, retratamos situações de famílias carentes que não são beneficiadas com projetos do governo, como por exemplo Famigéria. É o que veremos agora na reportagem ao vivo de Rayana Lima. Na região do Vale do Jequitinhonha, a situação é crítica. Aqui os moradores vivem em condições de severa miséria e não contam com a ajuda dos programas do governo, como por exemplo o Famigéria. O Famigéria visa acabar com a fome, garantir a segurança nutricional e alimentar. Esse projeto não tem discutido efeito na região e
e muitas pessoas continuam em condições de miséria e em semi-escravidão, como é o caso da trabalhadora Maria Severina da Luz, 46 anos, 5 filhos, que trabalha na lavoura de café. Minha Maria, que ela tem 5 filhos, certo? Certo, eu tenho 5 filhos. E como você faz para sustentar? Eu sustentar eu acordo às 5 da manhã, assim, aí eu vou pra fazenda de café. Aí lá quando eu tirar uns 4 reais, assim, tem que achar aqui é luxo. Aí também tem meu filho, né, o Valdinei. Ele vai pra escola, né, tem que subir a serra, sei que homem daqui, e ele consegue a ajuda do berçamento do governo, sabe? E essas são as únicas fontes de renda da família? Então, agora estamos aqui, o meu marido, ele teve diabetes, aí teve que amputar o dedo do pé. Daí ele foi dispensado de serviço. Aí então, nós temos que ir para o hospital, mas nós não temos condição de ir para o hospital. Mas a senhora já ouviu falar do Famidere? Do programa do governo? É do governo, Famidere? Ah, não sei, mas se vier pra cá é bom, né? Nunca vieram dar uma explicação porque o programa não chega aqui. Não, a gente precisou de tudo, assim. Aqui não é o fim do mundo, só as coisas que estão longe. Tá bom, obrigada pela entrevista. Outras famílias ainda não participam do programa por desconhecimento ou falta de documentação. Há algumas pessoas que ainda estão em situações piores que a Dona Maria e acreditam não ter direito ao programa, o que é uma situação alarmante para agora com Bárbara no estúdio. Obrigada. O Jornal Café de Hoje foi a casa de Zilda Aires, fundadora e coordenadora nacional da Pastoral da Criança, para falar sobre a importância do seu trabalho no combate à fome no Brasil. Estamos ao vivo com Zilda Aires, para sabermos com mais detalhes esse importante projeto a respeito da fome e desnutrição no Brasil. Zilda, a Pastoral da Criança desenvolve vários tipos de projetos. Quais são eles? Primeiro, bom dia a todos. Então, um projeto importante é o projeto de geração de renda, onde recursos são repassados a grupos familiares que não têm opção de trabalho. Então, a pastoral os auxilia nas suas atividades escolhidas, que vão desde a produção até a comercialização dos projetos, dos atividades, que pode ser hortas comunitárias, trabalhos artesanais e criações de animais. Temos também o projeto de alfabetização de jovens e adultos, que é bem procurado e importante. Temos também o projeto da Rede Brasileira de Informação e Documentação sobre a Infância e Adolescência. E o que é o objetivo? O objetivo é recolher e fornecer dados para a implementação de políticas públicas que assegurem o bem-estar e a qualidade de vida de crianças e adolescentes no Brasil. Estamos iniciando também um projeto que chama A Paz Começa em Casa, que tem ações para prevenção de violência contra crianças nos domicílios familiares. E temos também um projeto importante que é intervenção em municípios de alta incidência de pobreza e analfabetismo. Então, atualmente estamos fortemente em 32 municípios e esses municípios são escolhidos de acordo com os dados da própria pastoral e de entidades de pesquisa, como o IBGE, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, e o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Zilda, muitas pessoas dizem que o peso de uma criança não permite verificar o estado nutricional dela. Como a senhora responde a essa observação? Sim, realmente o peso não é um índice suficiente para avaliar a desnutrição. Então aqui nas comunidades nós desenvolvemos outras orientações, como recuperação aos desnutridos, orientação às mães, vacinação e educação para o povo também. Educação principalmente infantil, né, que é o foco. Então, nós aqui da comunidade da pastoral, né, tentamos desenvolver as crianças em sua totalidade, levando em conta o contexto familiar e comunitário, que é bem importante. Zilda, nos noticiários a gente vê muita dificuldade na implementação do programa Fome Zero, lançado pelo presidente Lula. Na sua opinião, quais as questões mais importantes para o sucesso desse projeto? Então, eu fiquei muito feliz que o presidente Lula lançou esse projeto, porque o seu objetivo principal é acabar com a fome e com a raiz da fome. Então é muito importante assim.
Em relação às críticas ao programa Fome Zero, quem conhece bem a vida rural sabe que não é viável pedir para qualquer pessoa da vida rural que vá pedir um auxílio qualquer que leve cupom fiscal ou nota fiscal. Para isso seria preciso um batalhão de funcionários, ou seja, ia demandar muito capital. E esse dinheiro podia ser aplicado na educação da população, né? Mas o presidente Lula, eu sou testemunha disso, ele tem sim se esforçado para a reforma tributária, reforma previdenciária, e ele tenta aumentar a renda da população mais pobre. Então eu acho que o problema não é só em distribuir o alimento, certo? O problema tem que ser erradicar a pobreza e a ignorância através de medidas estruturais intersetoriais. Muito obrigada, doutora Zilda, pela entrevista. Voltamos agora com Fabiana no estúdio. Obrigada, Roberta. O café de hoje fica por aqui. Tenham um bom dia. Bom dia e até amanhã. A Noção da Criança desenvolve vários tipos de projetos. A Noção da Criança desenvolve vários tipos de projetos. Quais são eles? Você tava muito sério. Ai, Roberta, se eu errar de novo, você me vai. Ai, mano, é tão fácil isso. Aí também tem meu rival Disney, né?